Lucas, no capítulo 9, versículo 57, fala que um homem, Jesus estava em Cafarnaum, e após uma visita ali na casa da sogra de Pedro, inclusive ele cura ela, estava doente, e um homem chega para Jesus, um escriba, e diz que eu te seguirei. E Jesus olha para ele e diz: olha, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmãos, muitos não entendem essa passagem, ficam pensando, o que significa as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitos pensam assim, que Jesus não tinha uma casa para morar. Jesus tinha. Jesus não era uma pessoa pobre de morar na rua. Jesus era filho de José, seu pai de criação, e Maria. E da tribo de Judá, eram pessoas bem-sucedidas. Inclusive, José tinha uma carpintaria. Nos dias de hoje, podemos dizer que era empresário. Então, José era empresário, Jesus também tinha alguma coisa, mudou muita coisa. Então, mas quando Jesus disse não tinha onde reclinar a cabeça, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele estava falando de um reino. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas, na época, quem eram chamados de raposas eram os herodianos, os da família de Herodes. E Herodes era rei na Galileia. Quem era chamado de aves, aves de rapina, eram os romanos. E César era rei na Judéia. Os romanos governavam a Judéia, tinha seu reino. Herodes tinha o reino na Galileia e Herodes e César tinha o reino na Judéia. Então as raposas tinham seus reinos, os romanos tinham seus reinos. Jesus disse: eu não tenho um reino. Como você quer seguir uma pessoa, um rei que não tem onde reclinar a cabeça? Então Jesus falava isso porque aquele homem era um escriba. E escribas são aquelas pessoas que trabalham para os reis. Eles trabalham com traduções de textos. Na verdade, eram as únicas pessoas que sabiam ler e escrever e conheciam outras línguas. Faziam decretos em várias línguas, faziam traduções de textos sagrados, faziam interpretações. Então o escriba, como se dissesse: eu quero trabalhar no teu reino, eu quero ser teu escriba. Jesus disse: eu não tenho reino aqui. Lá em João, no capítulo 18, versículo 36, Jesus declara claramente que ele é um rei, mas que o seu reino não é desse mundo. Quando ele é preso, ele vai ser julgado por Herodes. Herodes pergunta se ele é rei, e ele diz: tu está dizendo que eu sou rei, e na verdade eu sou. Mas o meu reino não é desse mundo. Porque se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam e não deixariam que me entregasse na mão dos judeus. Então, irmãos, o nosso Jesus, ele é rei. Ele é o nosso rei. O seu reino ainda não está implantado na terra, mas ele reina em nossas vidas. Mas um dia, o seu reino será implantado em toda a terra, e ele reinará para todo mundo. E mesmo aqueles que não queiram vão ter que se submeter ao seu reinado. Mas hoje ele é rei em nossas vidas, e o seu reino não é desse mundo. Então, Deus abençoe você nesse dia. Fique com essa palavra.